A máquina não para de contratar. A máquina? O Maranhão Atlético Clube anunciando mais 2 reforços e vamos dar uma passada nos reforços do Maranhão Atlético, saber como é que foi a temporada do Negueba no Altos. Esse é o último anúncio do Maranhão, e o outro foi o Vander, que retorna ao Maranhão Atlético Clube, e como foi a temporada dele no CSA. Campeonato Brasileiro da Série D, Santa Cruz liderou na parte financeira e o time do Barra, o campeão, liderou na parte geral da competição em número de pontos ganhos, a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira também passando por aqui, treinamento da seleção brasileira para os jogos diante da Coreia e também do Japão. Os entrevistados na coletiva de imprensa, Estevão e Bento. Com esses assuntos, o canal Laes Costa Narrador está chegando até você. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal, fale com o Mendes. Pois é, minha galera, estamos chegando. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Dê essa força para nós aqui no nosso conteúdo, Laércio Costa Narrador. Acione o sininho para as notificações, se possível compartilhe com seus amigos. Vamos bater esse papo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Nós dependemos muito da tua benevolência, de você poder nos confiar, né, esse momento que a gente fala aqui de esporte, e nos ajudar aqui no canal, porque o canal precisa muito da sua ajuda, somente compartilhando e inscrevendo-se e não esquecendo de deixar o like, tá bom? Vamos lá. Futebol maranhense, nós sabemos que a segunda divisão é a única atividade deste fim de ano, já podemos dizer assim, porque chegamos ao dia 8 de outubro e hoje se inicia a segunda fase da segundinha, que vale 2 vagas para a elite do futebol maranhense em 2026. E os jogos estarão acontecendo já nesta quarta-feira. Ou seja, vamos de imediato trazer os jogos que vai acontecer em Timon, Estádio Miguel Lima, Timon e Luminense. Cordino recebe o São Luís, lá no estádio Leandrão, em Barra do Corda. Esse jogo está programado para 7 horas da noite. Tupã e Lago Verde, acontecendo lá no estádio Cerejão, na cidade de Rosário, programado para 15 horas e 30 minutos. Outro jogo que será à tarde aqui em São Luís será o jogo do Americano e do ITZ Esporte. A Estádio Nilzinho Santos, 15 horas e 30 minutos. A arbitragem nós conferimos ontem, mas eu acho que não custa nada a gente falar mais uma vez a arbitragem para marcar esses confrontos. Americano e ITZ, com José Marcos Rocha no apito, com o Jeito Mando Barros, Elaine e Cristina Matos são os árbitros assistentes, e o quarto árbitro aqui é o Nelson Ricardo Lima de Souza. Para os outros jogos, nós temos aqui Timon e Luminense, que acontece 16 horas na cidade de Timon, com a arbitragem de Ranilton Oliveira de Souza, Ivanildo Gonçalves da Silva e Antônio Silva Pereira são os árbitros assistentes, e a quarta árbitra Gisele Ferreira da Silva. O Cordino contra o São Luís, o jogo acontecendo na cidade de Barra do Corda, no estádio Leandrão, às 19 horas, com José Henrique de Azevedo Júnior, o Mangueirão, no apito. Árbitros assistentes, o Yuri Alves Soares, o assistente 2 é Gil Marcos Vieira, e o quarto árbitro é Arthur Douglas Ferreira. Tupã e Lago Verde, acontecendo no Cerejão, em Rosário, com a arbitragem de Marcos Vinícius M. Teixeira, assistente 1, Elcio Araújo Silva, assistente 2, José Carlos de Jesus. E o quarto árbitro é o Leudisson Pereira Melo. Então, a arbitragem que vai marcar esses confrontos do Campeonato Maranhense, essa segunda fase que estará começando daqui a pouquinho, portanto, à tarde, rodada cheia, completa aí dessa segunda fase da competição. A gente vai acompanhar mais de perto esses jogos para você a partir de agora também. Vamos acompanhar
para a gente já trazer, porque tem esses jogadores que estavam no Sampaio, que atuaram pelo Moto, nas equipes que estiveram no Campeonato Maranhense, muitos deles hoje estão nessas equipes, né? Timon, por exemplo, tem o Luminense, com vários jogadores, nós temos o Cavi jogando, temos o Bacurau jogando, nós temos uns bons jogadores, né, que passaram aí pelas nossas equipes e estão atuando aí nas equipes que estão aí na segunda divisão do Campeonato Maranhense. Eloy, por exemplo, que passou pelo Sampaio Corrêa, é outro grande destaque. Enfim, jogadores também que estiveram no Moto Clube. Nós vamos acompanhar mais de perto isso aqui para você. O Maranhão Atlético Clube segue no mercado, o mercado da bola para o Maranhão, para as equipes que já saíram, ou que saíram bem cedo da Série D, elas estão trabalhando, por exemplo, Santa Cruz, o América de Natal, o Asa, equipes que já anunciaram seus treinadores, algumas trocaram, outras não trocaram. O América, por exemplo, trocou, trouxe o Raniel Ribeiro, que foi do Asa, o ABC, enfim, a movimentação é grande dessas equipes. O que nos preocupa é o Sampaio não se movimentar no sentido de já contratar pelo menos o seu treinador e começar a trabalhar também no sentido, independentemente de SAF, do Landim chegando, o grupo do Landim, para conversar sobre o assunto, mas eu acho que já era importante o Sampaio Corrêa já ter, não sei se tem, pelo menos não foi divulgado, esse planejamento para essa temporada 2026. Se o Sampaio Corrêa quer resgatar verdadeiramente o seu grande momento no futebol, como já teve, passar por aí, com antecedência. Claro, está muito cedo ainda, mas todo mundo já está no mercado, já está trabalhando, já está buscando aquilo que tem de melhor, né? Então você precisa trabalhar um pouco mais cedo. E o cedo, creio que seria agora. Agora, está trabalhando? Não sabemos. Se tiver, beleza. Se não tiver também, aí a coisa realmente é mais delicada para o time do Sampaio Corrêa, que fala-se muito da SAF, do grupo do Landim, que estaria chegando aí no primeiro momento sem o Landim, mas a parte aí do grupo para conversar a respeito do Sampaio Corrêa e da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Então a gente fica nessa expectativa para dar exatamente essa informação para o torcedor do Sampaio não ficar no vácuo. Enquanto que o Maranhão Atlético Clube, o Carlos Eduardo Dias está trabalhando e já anunciou 2 jogadores. Esses 2 jogadores que foram anunciados agora, que não estavam no elenco, porque a gente já anunciou aqueles do elenco do Maranhão Atlético: goleiro, sistema de zaga, meio de campo, atacantes que serão contratados também. E aí ele já contratou, além de ter anunciado o Franklin, contratou mais um lateral. Esse lateral é o Negueba. Negueba chega, é maranhense, né? Mas fez um grande campeonato pelo Altos, era titular absoluto do time do Altos, depois se machucou, passou um período fora, revezou ali com o Wesley, depois os dois até comporam o time juntos, porque o Wesley é um jogador de muita força e o Negueba também, ali no sistema de defesa. Então o Maranhão Atlético Clube é uma equipe que não está parada, mesmo principalmente por conta desse acesso do Maranhão Atlético, o presidente está no mercado. Aqui, você vê aqui nas redes sociais do Maranhão Atlético Clube, é que eu estou trazendo agora, aqui no Instagram do Maranhão, você vê aqui o Maranhão, aí ele vai colocando os contratados. O Kevin, contrato renovado, o Franklin, contrato renovado, aí você vai dando uma olhadinha aí o Jean, contrato renovado, porque o Maranhão vai colocando, né, o pessoal. Que mais? O próprio Marcinho, contrato renovado, você vê bem aqui. O Zé Rui Aires também, contrato renovado, que é uma figura importante da diretoria do Maranhão Atlético Clube. Que mais ainda? E outros jogadores que o Maranhão vai renovando, né? Aí vai renovando o contrato e vai anunciando. E aqueles que já assinaram, o Maranhão posta logo de imediato aqui para ver que o Maranhão está se movimentando no mercado. O Maranhão Atlético, que anunciou, moçada, o Vander, né? O Vander, deixe-me ver se eu consigo trazer aqui. Vander e o Negueba, né? Esses 2 atletas que o Maranhão Atlético acabou anunciando, que são atletas importantes para esse contexto agora do time atleticano. Então a gente fica muito aqui na expectativa desses jogadores. Por quê?
Porque o Wander o torcedor conhece. O Wander que chegou lá atrás, desde a Série B, quando o Maranhão Atlético estava disputando, nessa temporada, o Wander realizou, eu poderia até, vou continuar deixando isso aqui, tá? Só, você não está olhando aqui, mas eu estou olhando. 26 jogos foi a temporada do Wander, só na Série C do Brasileiro, ele teve 6 jogos realizados, deu uma assistência. Na Copa do Brasil, ele realizou 3 jogos, com 2 assistências na Copa do Brasil, o Wander, para você ver, né? Teve na Copa do Nordeste apenas um jogo, jogou apenas 23 minutos. Copa Alagoas também, ele teve um jogo e atuou os 90 minutos. No Alagoano, ele teve 9 jogos, com 568 minutos, a minutagem dele. Copa do Nordeste, foram 6 jogos, ele atuou, e fazendo total de 26 jogos, 1.641 minutos e 3 assistências. Então é o Wander. O Wander hoje, ele tem 27 anos de idade, Wander Tavares Silva, atleta que está acertado com o Maranhão Atlético Clube. O último jogo dele, aqui pelo que o indicativo está me mostrando, foi diante do Brusque, na derrota de 2-0 do CSA para o Brusque. Então esse jogo aconteceu no dia 30 de agosto, foi o último jogo do Wander vestindo a camisa do CSA de Alagoas. Agora Rodrigo Negueba, que é o outro reforço que o Maranhão Atlético anunciou. O Rodrigo Pinheiro Sampaio, né? O Maranhão ainda não postou essas contratações, você viu que você continua olhando aí e eu continuo falando aqui. Rodrigo Pinheiro Sampaio tem 26 anos de idade, é o Negueba natural aqui de São Luís. Foram 26 jogos também, deu uma assistência nesses 26 jogos. Foram na Série D 12 jogos, na Copa do Brasil um jogo, no Piauiense foram 8 jogos, na Copa do Nordeste 5 jogos, e um total de 26 jogos. Veja que o Negueba só não teve mais uma performance melhor porque ele se machucou. Então está acertado já com o Maranhão Atlético, basta apenas o Maranhão depois carimbar e assinar, divulgar quando tiver já tudo registrado pela Confederação Brasileira de Futebol, mas o presidente já anunciou e anunciou ontem o Negueba, novo reforço ao lado do Wander para o Maranhão Atlético Clube. Então essa temporada do Negueba, que já foi jogador do IAP, já foi jogador do Avenida, do Tupã em 2023, da Internacional de Limeira, teve 8 jogos com a camisa da Internacional de Limeira, isso lá em 2023 também, do Ferroviário, do Moto Clube em 2022, ele teve ali, realizou 8 jogos, teve no Chapadinha, Tuntum, no Grêmio Prudente, no São José de Ribamar, enfim, lá em 2021, é a trajetória do Negueba, trazendo um pouquinho aí para o torcedor do Maranhão Atlético Clube. Portanto, está no mercado, o time atleticano não para o Macão Machão da Ilha, e anunciando aí para o seu torcedor, que é importante para dizer o seguinte: o Maranhão está no mercado, o Maranhão não para, o Maranhão sabe que vai disputar uma Série C, disputa, é o time a ser batido do Campeonato Maranhense, precisa ter uma base, seu treinador está mantido, e isso é muita coisa. Isso aqui é preocupante em relação às outras equipes, ao Moto, ao Sampaio Corrêa, porque é necessário que essas equipes pudessem já estar também trabalhando. O Moto ainda vivendo o clima de momentos de eleições, o presidente Vitor Frigg vai convocar eleições antes do fim do ano, para que o novo presidente que assuma o Moto Clube tenha esse tempo de trabalho e essa pré-temporada do Moto Clube. Anúncio de técnico, contratações e retorno de jogadores emprestados para o time rubro-negro, é o que a torcida também está querendo nesse momento. Portanto, é isso aí do futebol do estado do Maranhão, dos nossos principais clubes, da capital, porque tem o Imperatriz que está também se movimentando lá no interior do estado, o Imperatriz que tem um calendário completo, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Maranhense, tem a Copa do Nordeste. Por quê? Porque é vice-campeão do estado, coisa que o Sampaio Corrêa não tem. A Copa do Brasil porque deixou escapar, não foi nem terceiro colocado no Campeonato Maranhense, chegou na 4ª colocação. Seleção brasileira, aliás, antes da seleção brasileira, ontem transmitimos o jogo do Paysandu e Botafogo de São Paulo. O Paysandu perdeu o jogo aos 88 minutos, ou seja, faltando 1 minuto para acabar o tempo regulamentar. 1 minuto!
88 minutos perdeu para o Botafogo, se complicou muito. Esse fatalmente estará na Série C do Campeonato Brasileiro, uma pena para a torcida do Bicolor paraense. O canal transmitiu e a gente agradece as pessoas que passaram por aqui, que deixaram suas mensagens também. No nosso canal temos live o tempo todo. Hoje temos live também, jogo atrasado aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas a seleção brasileira treinando, e o Estevão e o Bento passando por aqui na coletiva da seleção brasileira, que já está trabalhando. O Bento, com a contusão do Ederson, que foi cortado, deve ser o titular da seleção brasileira. Os outros goleiros, você sabe, o Hugo e o John, que está eu até falei do Botafogo pelo visto, né, mas é no Forest, Nottingham Forest. Então ele agora também está na seleção brasileira. E o Bento passa por aqui falando, logo na sequência tem o Estevão. Nasser, 4 jogos pela seleção brasileira, presente em todas as convocações do Ancelotti. Começar, Carlos Gil. Tudo bem, Bento? Bom dia, espero que tenha dormido bem. Você foi o primeiro a chegar, né? Acho que já está um pouquinho mais adaptado. Ainda no Brasil, né, na entrevista coletiva pós-convocação, o Ancelotti deixou bem claro o que ele tinha como planos para o gol, mas aí veio o corte do Ederson, né? Ele pretendia usar o Ederson num jogo, o Hugo Souza no outro, você, enfim, ficaria ali como opção. Com tudo que aconteceu, o corte do Ederson, ele já passou para você, se você joga contra a Coreia e o Hugo para o Japão, ou vice-versa, ou como vai ser, ou ainda não? Obrigado, Bento. Olha, a gente conversou um pouco ali com o Tafarel, existe uma ideia assim de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido, acho que o treinador que vai decidir isso no final, mas independente, eu acho que se for jogar um jogo ou outro, tem que dar meu melhor, tem que representar bem e aproveitar essa oportunidade que é muito boa para mim. Olá, Bento, bom dia, Eduardo Sendon, no canal Free Clear. Bento, um pouquinho na primeira pergunta do colega, tem ocorrido uma série de lesões no gol, né? Ederson, Alisson, tem acontecido uma troca muito grande. E da vinda do Ancelotti, não existe um histórico dele de goleiro, né? O Alisson foi titular em 2 Copas, o Ederson começou nesse ciclo como titular com o Diniz e depois voltou a ser o Alisson com o Ancelotti. Eu queria saber de vocês, assim, do gol que passa pela cabeça, essa movimentação tão grande, não existe uma continuidade. Isso anima para uma titularidade, isso gera insegurança, porque mais goleiros são testados. Como homem, como atleta, assim, queria saber o que passa pela cabeça de um atleta que está desde o início, como o Fábio mencionou, o Ancelotti sempre escolheu você entre os 3. O que passa para vocês na cabeça, assim, de mais próximo de jogar ou mais goleiros a ter testado? O que funciona? Forte abraço, boa sorte. Obrigado. Olha, eu acho que eu, como um goleiro, entendo a minha posição. O Alisson e o Ederson vêm de muito tempo já na seleção. E acho que aqui dentro sempre tem um critério que, acho que pelo desempenho também e pela longevidade dentro da seleção, acho que isso é muito importante também, porque um cara se manter dentro da seleção por muito tempo, ele tem seus méritos, então o Ederson e o Alisson têm seus méritos, como eu tenho os meus também. E bom, acho que isso é do dia a dia, dos treinamentos, da confiança do treinador, o que vai acontecer ou não. Às vezes uma lesão mais grave pode deixar os outros goleiros de fora e consequentemente acontecer uma titularidade para mim. Eu acho que o mais importante é eu me manter na minha melhor forma, sempre me dedicando bem nos treinamentos e se caso acontecer uma titularidade na seleção, na Copa do Mundo, eu vou abraçar da melhor forma. Bento, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Numa entrevista recente para a gente, o Ancelotti disse que ele tem na cabeça, nesse momento, um grupo de 15, 16 jogadores, mais ou menos, fechado para a Copa, né? Não fechado porque tem um imponderável, como você disse, mas tem uma ideia ali de 15, 16. Você acredita que o fato de você estar em todas as últimas convocações, de conseguir ser um jogador que tem essa regularidade, tanto em termos de convocação, mas também de não se lesionar, de não acabar ficando fora por conta de lesão, você acredita que isso pode colaborar para que você seja um desses nomes que ele já tem em mente nessa reta final aí de preparação para a Copa? Obrigada. Eu espero que sim. Mas acho que eu não posso pensar que eu tenho um lugar garantido e jamais vou pensar dessa maneira. Eu acho que isso é da minha pessoa, sempre conquistar, sempre trabalhar para poder estar aqui novamente em todas as outras convocações. Graças a Deus também me machuco muito pouco, então acho que isso é muito importante também para ter uma sequência na seleção.
E se lá no final meu nome estiver aí nesses, não 15, 16, mas no 23, que vão ser convocados para a Copa do Mundo, acho que vai ser a minha maior conquista até hoje na minha carreira. Então, vou trabalhar para isso e poder conquistar esse sonho. Oi, Bento, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTV Esporte. A gente sabe que carreira de jogador, especificamente goleiro, tem aquela coisa do trem da oportunidade, né? O trem da oportunidade passa, tem que pular dentro. Eu lembro que em março, estava no banco, o Alisson teve a concussão, você jogou. E agora, a nível de curiosidade, porque quando o Ancelotti deu a entrevista após a convocação, ele falou, o Hugo vai jogar um jogo e o Ederson vai jogar outro. A primeira coisa que eu pensei foi, e o Bento? O que será que está passando na cabeça dele? Vai lá para a Coreia, para o Japão. E aí, o Ederson é cortado. Eu queria saber como é que passam essas coisas todas na sua cabeça, esse trato até com o treinador, das declarações, e aí como é que o jogador pensa vindo para cá, e essa questão do treino da oportunidade. Obrigado. Olha, eu acho que cada jogador tem uma maneira de pensar diferente, né? Quando escutei a coletiva dele falando sobre isso, de quem ia jogar ou quem não ia, cara, para mim eu levo com tranquilidade, assim, porque as decisões são do treinador. Lógico que todo jogador quer jogar todos os jogos, né? Ainda mais na seleção, eu acho. E só de estar aqui para mim já é uma conquista, mas se tivesse a oportunidade de jogar também ia ficar muito feliz. Mas independente também, se realmente o Ederson tivesse vindo e tivesse acontecido dele jogar e o Hugo jogar, também já ia estar muito feliz só de estar aqui, porque não é fácil chegar aqui, não é fácil se manter. E bom, aconteceu a lesão do Ederson, infelizmente, a do Alisson também. Ninguém não deseja mal para os colegas, e são grandes pessoas também. E bom, como você citou, é mais uma oportunidade que apareceu, e se Deus quiser vou agarrar com muita força aí para não soltar. Bento, Beltrão aqui, Casé TV, prazer falar contigo. Cara, deu pra ver o sorriso que você soltou no rosto falando só da possibilidade de ser titular da seleção brasileira. Então, minha pergunta é sobre isso, assim, como é que você encara essa data FIFA? Muita gente falou que essa data FIFA seria a última de testes do Ancelotti, que ele está cada vez mais fechando o elenco e tudo mais. Você, com essa oportunidade de ser titular, caso aconteça, você encara como a data FIFA para fincar o pé e se firmar como um nome certo na Copa do Mundo? É difícil cravar isso, mas mais uma grande oportunidade que eu tenho na seleção. Se realmente for jogar, eu acho que como falei, segurar firme e não soltar mais. É uma grande oportunidade que eu tenho. Já tive outras oportunidades, mas não era com o Ancelotti em si. Acredito que ele deva ter visto um jogo da Espanha lá, enfim. Mas o que ele tem, assim, da minha maneira de jogar, eu acho que é muito que a comissão passa para ele. E como eu citei, é mais uma grande oportunidade. A Copa do Mundo está logo aí, está chegando, então acho que quanto mais aproveitar e dar o seu melhor é muito importante para mim, e espero poder estar lá no final. Bento, você falou que estaria feliz de estar entre pelo menos os 23 convocados, mas a gente sabe que você é realmente um dos principais jogadores aí cotados aí para a seleção, né? Como é que você o desafio de manter isso e provar realmente que você é o dono da posição? Bom, o desafio acho que é comigo mesmo, sempre me motivar, sempre poder dar meu melhor, sempre querendo mais, e acho que isso me ajuda dentro de campo e também dentro da seleção. Nunca se confortar com a posição que você está, e eu acho que isso é em qualquer função hoje em dia, não só um jogador, então é um lema que eu levo para a vida, eu acho nunca se acomodar. E fico feliz de seguir sendo convocado e, bom, aproveitar as oportunidades que eu tenho e sempre com muita responsabilidade e dedicação para poder aproveitar da melhor maneira e seguir sendo convocado. Perdão aí, você manda o seu áudio para nós no nosso WhatsApp e a gente registra para você também por aqui, tá legal? Vamos aqui o Miguel, daqui a pouco eu coloco o áudio dele. Estevão, Seleção Brasileira.
Pegando então um gancho no que disse o Fábio, te apresentando, e graças a Deus deu tudo certo para você, Esteve Wellington Campos da Rádio Itatiaia, eu queria te perguntar, e agora? Se firmar aqui com a seleção, você tem sentido esse carinho, essa atenção especial do Carlo Ancelotti com o seu futebol? Chegou a sua hora? Boa tarde. Bem, tudo que eu estou fazendo, se eu estou aqui, com certeza é fruto de um trabalho que eu faço no Chelsea. Então, fico muito feliz por estar recebendo esse carinho, fico muito feliz por estar aqui representando a seleção brasileira, é uma honra para mim. Então, com certeza, continuar trabalhando firme lá para estar aqui sempre que possível. Estevão, Rodrigo do canal Vamos. Você é muito novo, né? Mas você já conquistou grandes coisas no futebol. Você chega na seleção brasileira agora. Tá tendo uma sequência com o Ancelotti. E é difícil falar que em algum momento você não tinha os holofotes da mídia em você. Mas agora você está jogando num grande clube na Europa, você agora fez um gol no último minuto num clássico inglês, você está na seleção brasileira com a confiança do Ancelotti. Cara, como que administra isso fora de campo, né? Tipo, cabeça, como se mantém no lugar para seguir trabalhando, para seguir focado dentro de campo? Bem, eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Muita parte disso vem da minha família, da minha base familiar, que sempre está comigo nesses momentos. Então, sempre que eu tenho esses momentos assim, de altas ou de baixas, assim, eu sempre tento conversar com eles, desabafo com eles. Porque é muito mais fácil para mim, porque são meus pais, pessoas que eu tenho total liberdade, que sabem dos meus defeitos, sabem das minhas qualidades. Então, acho que parte dessa humildade, tudo disso que eu tenho, é graças a eles, que são meus ídolos, então eu tento me espelhar neles. Então, só agradeço a Deus por tudo isso que eu estou vivendo, que está sendo incrível. Oi, Estevão. Aqui, Carlos Gil da Globo, tudo bem? Bom dia, prazer falar contigo. Estevão, se a gente comparar essa reta final aqui de amistosos com uma corrida, né, por disputas de vagas numa Copa do Mundo mesmo, eu acho que dificilmente a gente imagina no ataque da seleção, numa lista final de quem vai para a Copa, sem um Vini, sem um Rodrigo, sem um Rafinha, até mesmo sem um Neymar, se estiver em 100% das condições. Onde você se vê nessa disputa por um lugar no ataque da seleção, no grupo da seleção que vai à Copa? Perto desse pelotão da frente, no bolo ali misturado com outros companheiros, tendo em vista, como o Fábio bem pontuou, que você foi convocado pelo Ancelotti em todas as oportunidades, já foi titular, já fez gol pela seleção, está trilhando um bom caminho no Chelsea. Onde é que você se encontra e você se vê hoje nessa disputa por uma vaguinha na lista final no ano que vem? Obrigado. Bem, como você falou, são jogadores de alta qualidade que são no ataque da seleção brasileira, e claro que é uma disputa muito grande, né, por tudo que a seleção brasileira representa e de tão alto nível que são os jogadores do ataque. E eu vejo como uma motivação para mim evoluir cada vez mais no futebol, evoluir cada vez mais, trabalhar para estar aqui frequentemente, que com certeza é o sonho de cada um, e é o sonho de cada um também disputar uma Copa do Mundo. Então eu vejo assim como uma forma de evoluir cada vez mais, trabalhar no Chelsea aqui, para estar cada vez mais me firmando e, se Deus quiser, com certeza estar indo para uma Copa do Mundo. Estevão, aqui do seu lado direito. Boa tarde, Eduardo Semana no canal Fui Clear. Estevão, um assunto recorrente sobre você no Brasil era a sua participação pelo corredor central, pelo seu enorme talento, pelo seu enorme repertório, tanto de passe como de finalização. Isso era um assunto recorrente ainda com o Abel Ferreira. Eu queria saber de você como está isso com o Ancelotti e no Chelsea. É um assunto que é vivo ainda, ou você, tanto com o Ancelotti como o seu técnico do Chelsea, quer você pelo corredor da direita? O corredor central hoje tem o Neymar fora por um período ainda, tem alguns jogadores que estão entrando e saindo, é uma vaga, né, de terceiro homem do meio campo, muito aberto, o Neymar temporariamente fora, o Rodrigo muitas vezes faz, o Rafinha faz. Queria saber de você, se é uma ideia sua, está acontecendo no Chelsea isso, queria que você falasse a respeito. Forte abraço, boa sorte. Muito obrigado. No Chelsea está sendo bem frequente nisso, que o treinador Maresca, ele sempre tenta extrair o melhor de mim, e nisso nos treinos mesmo, ele tem me colocado em diversas posições de ataque, para mim buscar mais repertório, ter mais condições de jogo. Então até que no último jogo contra o Liverpool eu entrei na ponta, e no último jogo da Champions League eu entrei no meio contra o Benfica. Então claro que eu estou aberto a várias opções de jogos.
o que tiver disponível, eu posso fazer essas posições por dentro e por fora. E quanto aqui, cara, bem, é o que for melhor para a seleção brasileira, cara. Então, eu vejo que eu posso ajudar nas duas posições. Então, o que for melhor para a seleção e para o Ancelotti, vou ficar feliz. Valeu. Então tá aí o Estevão. Galera, agora é o seguinte, ó, Campeonato Brasileiro Série B, Goiás 1, CRB 2. Botafogo 1, Paysandu 0. O canal transmitiu esse jogo ontem. Ontem o Amazonas ganhou também do Criciúma de 2-1. Campeonato Brasileiro hoje tem Mirassol e Fluminense, tá? Então essa bola vai rolar em todas as emoções aí para Mirassol e Fluminense. Mas vai ter também outro jogo atrasado. Tem o jogo do Palmeiras também, que está atrasado aí no Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui a esses jogos que estão exatamente atrasados aqui, ó. Quer ver? Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, Sport, Mirassol e Fluminense. O jogo 19 horas Atlético e Sport, 21 horas Mirassol e Fluminense. Amanhã é o jogo do Palmeiras, salvo engano. Tá? O Campeonato Brasileiro da Série B tem hoje 19 horas Cuiabá e Novo Horizontino, mesmo horário Operário e Atlético Clube de Minas Gerais. 21 horas sem Avaí e Volta Redonda, 21h30 América e Vila Nova. Mundial Sub-20, Argentina e Nigéria, Colômbia e África do Sul, Paraguai e Noruega, Japão e França. O Brasil caiu fora na primeira fase, você sabe disso. Aí tem a Copa FGV, que é a Federação Gaúcha de Futebol, tem o Campeonato Carioca Feminino também, Campeonato Pernambucano, A2, tem a Copa Libertadores Feminina, vou dar uma olhadinha aqui, Ferroviária e Boca Júnior, Alianza Lima e Adifen feminino, Independiente Del Valle e Always Ready feminino, Santa Fé e Corinthians. Então futebol feminino aqui de alta. Eliminatórias da África também, esse grande placar aqui, eliminatórias da Ásia, amistoso de seleções, campeonato colombiano, maior liga de soccer, Los Angeles e Toronto, Copa da Liga Japonesa também. Enfim, são jogos com um placar muito grande nesta quarta-feira, com destaque para o Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, Sport, Mirassol e Fluminense. E aí, que tal a gente trazer aqui, ó, fala torcedor, tô bem aí nessa janelinha aqui, lembrando que você pode mandar sua mensagem para nós através do nosso WhatsApp 989-8176-9039, ouvir aqui o nosso grande Miguel. Fala aí, Miguel. Laércio Costa, bom dia, meu querido. Tudo bem? Minha opinião sobre o Campeonato Maranhense, o que eu quero dizer, Laércio, é que o Campeonato Maranhense não era para ter só 10 equipes, né? É muito pouco. Tinha que ter ao menos 18, 16, né? Esses times aí que estão disputando a Série B, tem o São Luís, é uma equipe muito boa, né? Era bom se passasse, Barra do Corda, que é o Cordino, era bom se passasse, né? Aí tem esse outro time aí também, que tá Luminense, né? Se não me engano. Isso, Timon, né? E tem São José, tem Balsas, enfim, Lécio, são vários os clubes, né, maranhenses aí que dava para disputar, dava para ter uma competição maior. Só 10 clubes só faz rebaixar, diminuir assim o tamanho do futebol maranhense, né? Eu acho que essa federação aí, eu não vou falar uma palavra aqui para não generalizar, uma palavra dura, porque com todo respeito ao seu canal, mas sinceramente é uma coisa que deixa a desejar. Essa federação deveria aumentar os clubes, só 10 clubes para disputar um campeonato. Sinceramente, Lécio, é muito pouco, né? Pela qualidade que tem o futebol maranhense, né? Enfim, Lécio, eu tenho mais coisa para falar, mas já dá para você entender um pouco, né? Sobre o Campeonato Maranhense deveria ser maior, mais equipe, né? É isso, meu querido. Um abraço. Ô Miguel, grande Miguel, muito obrigado, meu irmão, aí pela sua participação aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Obrigado mesmo aqui, a participação aí do nosso grande amigo Miguel, lá de Goiânia. Valeu, Miguel, aí em Goiânia, Maranhão. Você pode deixar seu recadinho também, manda seu recado para nós, tá, galera? A gente vai sempre colocar nos nossos conteúdos aqui.
A respeito do que você falou, Miguel, agora com apenas 11 datas, poderia se esticar mais 2 ou 3 datas, dependendo muito do campeonato, mas a CBF quer todos os campeonatos terminando nas datas que ela já divulgou. Campeonato Brasileiro da Série D aumentando para 96 clubes vai demandar muito. Aí nós temos mais a Copa do Mundo, vai ter paralisação, principalmente das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Não sei como vai ser aí da Série D, se vai haver paralisação, mas o calendário começa bem mais cedo, inclusive para a Série A aí do Campeonato Brasileiro. Então, com esse calendário, a CBF quer apenas 11 datas, e 11 datas para as equipes, 12, por exemplo, 10 equipes, e eu acho que não sei se a federação conseguiria ter uma fórmula para 12 ou 10 equipes com 11 datas somente, a não ser que talvez fosse de pontos corridos, né? Talvez pontos corridos aí, todas as datas sendo observadas, sábado, domingo, quarta e quinta-feira, né, essas datas, para que os jogos pudessem acontecer, as 11 datas e mais as datas das finais da competição. Aí teria que a federação se virar. É bom lembrar que está ainda sob intervenção da doutora Susan Lucena, um recurso do Antônio Américo lá no STF, e o ministro relator, o doutor Flávio Dino, já pediu a manifestação, primeiramente do Ministério Público, e isso já foi feito, e depois a Federação Maranhense, a CBF com 10 dias, Confederação Brasileira de Futebol, para também se manifestar, porque é um pedido de liminar, e ele pediu que a Federação não mexesse em nada, deixasse tudo como está, então ninguém pode mexer em nada. Nem as eleições, elas vão acontecer só depois da apreciação e do despacho feito aí, mais um, né, que será feito pelo ministro Flávio Dino, lá do STF. E tem muita coisa para acontecer, então impacta muito esse lance aí do Campeonato Maranhense. Mas vamos dar tempo ao tempo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Acho que é só, minha galera. Muito obrigado pela sua companhia. Continue deixando aí os seus áudios, enviando os seus áudios para nós, deixando o seu joinha, comentando aqui nos nossos conteúdos, que a gente também vai trazer todos eles aqui no Fala Galera. Dê sua opinião, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like e compartilhe. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.